Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o segundo e último desta quarta-feira e é claro, cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. A gente vai falar sobre mercado, janela que abre dia 18 e muitos jogadores estão sendo oferecidos ao Vasco da Gama, trazer informações sobre dois atletas do clube argentino Godoy Cruz. Entramos em contato com pessoas da imprensa argentina, setorista inclusive desse clube, que trouxe informação que o Vasco foi atrás de dois jogadores. Uma notícia importante e exclusiva aqui do canal do Gigante para você e além dessas muitas outras novidades, é claro. Mas antes de começar, eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, ajude no nosso crescimento. A gente quer chegar demais aos 66.200 inscritos e para isso precisamos da sua ajuda, então se inscreva. Aqui embaixo também deixe seu like, foi um vídeo com muita apuração, com muita busca por informações e para isso a gente precisa do seu like para fazer com que ele chegue a cada vez mais vascaínos. Então aqui embaixo, desce o dedo aí no joinha, vamos tentar chegar aos 1000 likes e principalmente o seu comentário sobre o que você acha dessas contratações da janela de julho e quais seriam as prioridades para o elenco Cruz Maltino. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero iniciar esse vídeo aqui falando sobre Sub-20, antes de entrar nas informações sobre Andrei, sobre janela. Quero começar falando sobre a partida que aconteceu hoje pela parte da manhã no nosso Caldeirão, porque às 10 horas o Vasco enfrentou a equipe do Botafogo pelas semifinais do Campeonato Carioca Sub-20. O Vasco já havia vencido a primeira partida pelo placar de 2-0 e até mesmo uma derrota pelo mesmo placar hoje em São Januário conseguiria levar o Vasco para as finais do Carioca, porque o Vasco teve a melhor campanha durante as fases de grupos da competição. Isso daria essa vantagem do empate ao Gigante da Colina, mas não foi necessário usá-la, porque hoje pela parte da manhã o Vasco venceu pelo mesmo placar do primeiro jogo de 2-0. Gols aí marcados por GB e Eric Marcos. No caso, além da ida para as finais da competição, o Vasco também garantiu a vaga na Copa do Brasil Sub-20 de 2023. A gente já trouxe essa informação pela parte da manhã. Os dois finalistas de cada campeonato estadual das regiões do Brasil garantem vaga na Copa do Brasil. O Vasco garantiu essa vaga e como o Botafogo não foi à final, está fora também, além da própria final do Carioca da Copa do Brasil do ano que vem. E o que marcou também essa decisão foi uma linda assistência por parte do Ryan. O Ryan, que é um atleta de apenas 15 anos do Vasco da Gama, do Sub-17, subiu pela primeira vez para disputar uma partida oficial do Campeonato Carioca pelo Vasco hoje pela parte da manhã e já conseguiu dar uma linda assistência para o gol do GB. Agora o Vasco aguarda aí o confronto entre Fluminense e Madureira. O primeiro jogo foi pelo placar de 1-1 para saber quem irá enfrentar na final da Copa do Brasil, do Campeonato Carioca Sub-20. A nossa base forte segue aí de fato, realmente, além de revelando muitos jogadores, sempre disputando títulos nas categorias de base. Acha que vai dar certo? GB, Marlon Gomes, o próprio Ryan, que hoje está no Sub-20, que não falta é craque aí nessa base do nosso Gigante da Colina, que dará muito certo ainda nas próximas temporadas. Tranquilo, rapaziada? Agora sim, falar aí sobre assuntos que realmente chamam mais a atenção do torcedor vascaíno, porque hoje foi uma tarde muito agitada. E já que estamos falando sobre cria das categorias de base do Vasco, quero falar sobre o Andrei Santos, porque hoje tivemos mais informações se tratando da situação do atleta. Antes, a sua renovação contratual, que era dada como encaminhada, como praticamente certa, toma novos ares. Uma grande novela está surgindo entre Andrei, Vasco, 777 e os empresários do atleta. Sim, de fato, já estava tudo certo, como a gente trouxe para vocês. Um acerto estava encaminhado, base salarial, tempo de contrato e muitas outras cláusulas contratuais já estavam certo entre ambas as partes. Porém, a informação que a gente tem é que hoje há um grande problema, a multa rescisória. O GE apurou nesta tarde de quarta-feira que o Vasco quer elevar a multa para clubes do futebol do exterior para 50 milhões de euros, enquanto o staff do Andrei gostaria que esse valor fosse de no máximo 20 milhões de euros. Trazendo para o real, o Vasco quer que esse valor chegue a 300 milhões de reais e o empresário do Andrei acha que 100 milhões de reais já é o suficiente para um clube do exterior vir e tirar o Andrei do Vasco da Gama. Então, atualmente,
Há um imbróglio entre as partes para definir essa situação. O Vasco já teria chegado a um acordo com um grupo de empresários, mas deu para trás por achar que o valor de 50 milhões de euros seria mais benéfico para ambas as partes. E agora esse grupo de empresários que gerenciam a carreira do Andrei preferem negociar diretamente com a empresa norte-americana 777 Partners. E hoje é esse grande problema que faz com que o Andrei, o jogador cria das categorias de base do Vasco, que está no clube desde os 6 anos, realmente que poderia ter tudo para negociar o mais rápido possível com o Gigante da Colina, dê para trás e preocupe aí o torcedor vascaíno com relação à sua renovação contratual. E lembrando que no final do ano ele já pode assinar no pré-contrato com qualquer clube e sair de graça do Vasco da Gama. Informação importante, a gente vai seguir apurando, vai seguir buscando as informações para trazer tudo para vocês, mas de fato preocupa só de imaginar e pensar que o Andrei poderá sair de graça do Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Deixa aí a sua opinião de quem você acha que é a culpa. Acha que a culpa é do Andrei? Acha que a culpa é do empresários? Que são dos empresários, perdão? Que a culpa é do Vasco da Gama? Quero saber de você, a sua participação é importante, então coloque aí nos comentários. E antes de a gente entrar no assunto desses jogadores sul-americanos que vêm sendo oferecidos e interessam ao Vasco da Gama, só trazer algumas notícias importantes. Primeiramente sobre salário. Fábio Azevedo, pela parte da manhã, trouxe a informação que os salários foram pagos no último dia 5 desse mês, ou seja, ontem os funcionários do Vasco da Gama receberam os seus investimentos, ou seja, diferente do que vinha acontecendo em gestões anteriores, que o salário sempre caía no dia 20 de cada mês. Hoje o Vasco está pagando em dia e no dia correto, inclusive, do vencimento. Ontem, dia 5 de julho, todos os funcionários já receberam aí os seus salários. Então, realmente, uma informação importante aí para você, torcedor. Além disso, também tivemos a nova informação se tratando da SAF do Vasco, porque hoje, pela parte da manhã, trouxemos a notícia sobre a chegada do Juninho Pernambucano para o cargo de executivo do futebol do Vasco e também a confirmação de que o Luiz Melo, atual CEO do Vasco da Gama, seria o CEO da SAF do clube. E diante dessas informações que circularam, inclusive foi a fonte aí, teve como fonte o jornalista Gilmar Ferreira do Extra, a empresa norte-americana 777 se posicionou sobre tal situação, quando se tratou de uma chegada aí, não do Juninho, perdão, ia falar chegada do Juninho, mas da presença do CEO Luiz Melo como próximo CEO da SAF do Vasco da Gama. E a empresa norte-americana diz o seguinte, abre aspas, a 777 Partners esclarece que nenhum nome foi escolhido para ser o CEO do Vasco SAF. Um processo diligente está sendo realizado para encontrar os melhores candidatos possíveis para fazer parte do grupo executivo no Brasil. Ou seja, as informações foram desencontradas e a assessoria de imprensa da empresa norte-americana no Brasil confirmou que o Luiz Melo, mesmo hoje sendo CEO do Vasco da Gama, não será o CEO da SAF do Vasco, pelo menos por enquanto não é o objetivo deles, se tratando de Vasco da Gama. Notícia que realmente dá aí uma calma para certa parte da torcida, porque muitos dos torcedores vascaínos hoje não gostam da presença do Luiz Melo, nem sequer na gestão do Jorge Salgado, imagina numa SAF. E agora, para finalizar o vídeo, rapaziada, eu quero falar sobre janela do dia 18. A janela de transferências abrirá dia 18 de julho, dia 18 de julho, e a partir disso muitos jogadores de fato vêm sendo oferecidos. Eu quero tomar um papel diferente aqui no canal, de mais apurar informações, buscar novidades exclusivas, para sempre estar trazendo muitas informações positivas para você. E eu vejo muitas pessoas comentando aí nos comentários, dizendo que eu falo mentiras, dizendo que os canais do YouTube estão cheios de mentiras e eu faço parte deles. Isso é uma notícia que chateia muito o torcedor, porque eu não tenho necessidade, mas eu tenho um celular aqui, que é o meu celular aí profissional, que eu troco contato com empresários, e eu tô diariamente falando com agentes, representantes, setoristas, para sempre buscar a melhor notícia, a mais verdadeira possível para vocês. Então, se vocês assistem notícias falsas em outro canal, aqui no meu canal eu não trago notícias falsas. Sempre quando eu dou alguma informação para vocês, pode ter certeza que ela é embasada e baseada em alguma coisa. E hoje a gente teve novidades tratando da situação de 2 jogadores do Godoy Cruz, clube do futebol argentino. Esses 2 atletas são o Martín Orreda, jogador de 23 anos, e o Salomón Rodríguez, jogador de 22 anos. Os 2 atuam no setor ofensivo, são atacantes, costumam cair pelos lados do campo. Primeiramente sobre o Martín Orreda, os 2 nomes que já foram ligados ao Vasco, algumas informações, algumas notícias anteriores. E o Martín Orreda hoje é um jogador muito ligado ao Botafogo. Inclusive ontem a informação que a gente teve
é que o Botafogo teria aberto negociações com o Martim Orreda e estaria disposto aí a pagar para contratar o atleta. O atleta hoje está avaliado pelo site Transfer Market em algo em torno de 33 milhões de reais. Ou seja, estaria aí sendo facilitada a sua saída ao Botafogo mediante um pagamento do valor de 33 milhões de reais pela contratação do atleta, que sim, tem bastante qualidade. E diante disso, eu quis entrar em contato com setoristas, com pessoas que cobrem aí o dia a dia do Godoy Cruz e pessoas que tenham conhecimento dessa área. Como o Martim Orreda está sendo observado pelo Botafogo e já foi observado também pelo Vasco, eu quis saber mais informações, quis saber a que pé está toda essa movimentação se tratando da transferência do Martim Orreda para o futebol brasileiro. E diante disso, eu entrei em contato com uma setorista do Godoy Cruz que se chama Marijo Varela. É uma mulher que cobre aí o dia a dia do Godoy Cruz, é uma setorista muito gabaritada na imprensa argentina. Eu perguntei para ela sobre essa informação, sobre como estaria aí as movimentações se tratando do Martim Orreda sobre uma possível chegada ao Rio de Janeiro. E ela me deixou bem clara da seguinte maneira: ao entrar em contato, no caso a própria, com os dirigentes do Godoy Cruz, o que foi passado pra gente, no caso, pra mim e pra vocês, torcedores vascaínos, que eu tô passando essa informação exclusiva agora pra vocês, é que o Godoy Cruz hoje não tem o objetivo de negociar nenhum atleta que atue no time titular da equipe. E hoje o Martim Orreda é um titular do Godoy Cruz, ou seja, as possibilidades de negociação desse atleta estariam muito pequenas, porque o Godoy Cruz tem aí esse interesse de deixar o time titular até o final da temporada e não negociar nenhum atleta desses 11 iniciais, pelo menos nessa próxima janela. Porém, mesmo diante disso, ela me trouxe a informação da seguinte maneira: que se tiver grana, se o dinheiro for colocado à mesa, o Godoy Cruz vai liberar. Não tem a intenção, mas ou seja, se pagar, o Godoy Cruz vende. E mediante também essas mesmas informações, ela me deixou bem claro o seguinte, que ela não poderia dar muitas certezas sobre uma saída do Martim Orreda para o Vasco da Gama, porque há um tempo atrás o Vasco consultou a situação do Salomón Rodrigues. Essa informação foi dada por dirigentes, do Godoy Cruz, ou seja, confirmou sim que o Vasco foi até o Godoy Cruz procurar saber do Martim Orreda e também foi até o Godoy Cruz procurar saber do Salomón Rodrigues, dois jogadores aí do futebol sul-americano, dois atacantes que tem aquele perfil que a gente trouxe para vocês em alguns vídeos atrás, que a empresa norte-americana 777 vai buscar para o Vasco, jogadores entre 21 e 25 anos. Sobre o Salomón Rodrigues, é um uruguaio que hoje atua no futebol argentino, foi sim procurado, como a gente acabou de confirmar para vocês, e tem o seu valor de mercado aí colocado entre 800 mil euros, e 1 milhão de reais, trazendo para a nossa moeda algo em torno de 7, 6 milhões de reais. Um valor não tão exorbitante como o titular do Godoy Cruz hoje, Martim Orreda, um valor mais acessível que dá para pagar. É um atacante, principalmente centroavante, que atua ali como 9, uma posição hoje carente dentro do Gigante da Colina. Então, mediante a isso, foi confirmado por dirigentes do clube argentino que o Vasco foi até eles e procuraram saber tanto do Martim Orreda quanto também do Salomón Rodrigues. Mas mediante essa necessidade do Vasco de buscar um 9, poderia estar sendo facilitada uma compra em definitivo e até por ter um valor mais baixo do hoje atacante do Godoy Cruz, Salomón Rodrigues. A gente vai seguir averiguando, a gente trouxe informações, agora a gente vai tentar entrar em contato também com o empresário dos jogadores. A gente buscou diretamente de dentro do clube argentino sobre a situação desses dois atletas, e agora o nosso objetivo é entrar em contato também, dessa vez com representantes, tanto do Salomón quanto também do Martim Orreda, para saber se, como o Vasco foi buscar informações no clube, o Vasco também pode ter ido buscar informações diretamente com os seus representantes. Mas a gente vai estar trazendo os próximos vídeos para vocês. E é claro, para que você não perca o desenrolar desses próximos capítulos, se é assim que eu posso falar, dos próximos episódios de toda essa movimentação no mercado do Gigante da Colina, se inscreva aqui no canal e ajude nosso crescimento. E é claro, também quero saber de você. Será que seria um bom reforço? O Salomón, de 22 anos, 1,87 m, uruguaio, centroavante, e também Martim Orreda, 23 anos, ponta, chegando a Vasco da Gama. Seriam bons reforços, boas contratações para essa próxima janela? Deixe aí nos comentários a sua opinião, o seu posicionamento é importante demais aí pro nosso canal, então coloque aqui embaixo. E volto a repetir, torcedor, não tem porquê eu mentir.
Mas eu entendo você, eu sei que eu ainda sou um rapaz novo, eu ainda tenho um canal que não é tão conhecido, o meu nome ainda não pode trazer tanta certeza, tanta verdade, então eu entendo que às vezes algumas críticas, alguns comentários aí, pensando que eu tô enganando vocês é normal, mas pode ter certeza que tudo que eu vou falar aqui sempre vai ser baseado na verdade. E se você quiser comprovar, vai lá no Instagram, Mariho Varela, é o nome aí da setorista do Godoy Cruz, que eu trouxe as informações importantes, entrou em contato comigo lá nos dirigentes do Godoy para buscar essas notícias, tranquilo? Grande abraço a todos, agora sim a gente fica com o vídeo aqui e amanhã, 7 horas, retornaremos com mais conteúdo e, é claro, saudações vascaínas.